começa um programa Mais Saúde para você. E hoje o nosso assunto é o tabagismo. Dr. Luiz Ovando, sabemos que o tabagismo é um dos principais fatores de risco para a saúde. O que é que ele de fato causa no organismo da pessoa? Roberto, é interessante que o tabagismo tem uma história, né, de prós e contras ao longo da história. Ele começa sendo estimulado por um ministro francês em 1560, que levou a nicotina, né, para tentar tratar dor de cabeça, enxaqueca. E o nome dele era Jean Nicot, daí o nome nicotina. E com o passar do tempo, né, os americanos adotaram aquilo, começaram em escala artesanal, posteriormente industrial, começou-se a divulgar e difundir pelo mundo o tabagismo. E o cigarro é interessante porque a gente não vê nenhum outro animal fumando, apenas o homem fuma. E o que é interessante é que o homem é presa do tabagismo exatamente quando ele é pequeno, porque ele vê os adultos fumando, ele acha bonito, é um exemplo negativo, começa a fumar e geralmente começa por volta de 11, 12 anos de idade, pelo menos começava isso muito no passado, há 30, 40 anos, e ao longo da vida o indivíduo começa a sofrer as consequências do tabagismo. O que é isso? É você aspirar a fumaça, e nessa fumaça tem aí uma quantidade gigantesca de tóxicos. Alguns dizem que em torno de 5.000, outros 4.000, mas são substâncias comprometedoras da saúde humana. E, lamentavelmente, o que causa a dependência é exatamente a nicotina, que é um alcaloide, uma substância que você precisa ter um certo nível do sangue, porque é o que geralmente leva o indivíduo a buscar o outro cigarro. Então, na verdade, essa pergunta que você coloca, quer dizer, o que na verdade causa em termos de prejuízo, existe uma infinidade de doenças, pelo menos 25 diretas, e as outras consequentes, né? Então, não é benéfico, é maléfico, e a gente tem que realmente partir para uma campanha de esclarecimento. Porque a gurizada acha bonito fumar, né? É sinônimo de independência, de masculinidade, as mulheres fumando hoje totalmente de independência também, né? Mas que ao longo dos anos só prejuízo. Eu digo isso como médico de um grande hospital, Santa Casa, e lá o que a gente pega de doenças consequentes ao tabagismo é um assinte, é assustador. Quais são as principais? A principal delas é exatamente o pulmão. Quando o indivíduo fuma, ele traga, ele aspira a fumaça, o pulmão não foi feito para receber tóxico. Então é interessante que você me pergunta, dizer, qual é o principal, né, órgão comprometido? O principal órgão comprometido é exatamente o pulmão, as vias aéreas de uma maneira geral. Então, quando você aspira a fumaça, o pulmão reage, né? O pulmão é para receber ar puro, oxigênio, nitrogênio e todos os componentes da atmosfera, não o tóxico, mas o puro. E quando você aspira, a fumaça tem uma quantidade gigantesca de substâncias tóxicas, o pulmão reage. Então, a primeira manifestação é diminuir o calibre, é aumentar a resistência à entrada do ar. Então, no pulmão nós temos o que nós chamamos de volume corrente, que é a quantidade de ar que entra por minuto para você manter uma quantidade X de oxigênio circulando, porque é em torno do ar em torno de 21%. Então, quando você aspira, o pulmão reage e fecha o brônquio, o que dificulta a entrada do ar. Então, você tem que ventilar mais rápido. Além disso, quando o pulmão sente que está sendo agredido pela fumaça, ele começa a secretar substâncias protetoras da árvore brônquica, que é a secreção brônquica, que é o pigarro, é a secreção que o indivíduo fica tossindo e expelindo, escarrando com frequência.
Então, o primeiro órgão a ser comprometido é o pulmão. Ao longo do tempo, isso vai gerando uma reação inflamatória. E vem a tosse. E a tosse aumenta a pressão no alvéolo, que é o fim da árvore respiratória, onde se dá a troca do oxigênio com gás carbônico, onde se faz a hematose, é a renovação do sangue. Põe para fora o CO2, que é o produto do metabolismo orgânico, e recebe o oxigênio. Então, quando você começa a tossir, com frequência, o alvéolo começa a romper. E aquelas alterações naturais que se dá da troca, elas começam a ter mais dificuldade. Então veja, a primeira reação é de broncoespasmo e depois de secreção, que precisa ser colocado para fora, e por último a tosse. Então aí você começa a ter espessamento da parede do brônquio, secreção aumentada e infecção com facilidade, e rompimento do alvéolo, que vai comprometer a estrutura funcional do pulmão, que é a estrutura da troca. Então você vê isso ao longo dos anos, chega lá com 60, 70 anos, o indivíduo está arrebentado, literalmente. Gente, chegamos ao final deste bloco, mas não saia daí, porque esse assunto é muito importante e nós voltamos já já.